Belezinha, belezinha. Agora eu tô aqui no computador, vou dar continuidade. Só voltando aqui, eu vou mostrar agora aqui no celular como é que vocês vão fazer para encontrar a pasta lá no Acode, tá bom? E eu já volto. Então, no vídeo anterior eu iniciei como é que baixava a base, né? Você vai vir aqui, ó, no Acode, que é o editor de código. Quando você abrir, ele vai estar assim. Você clica ali, abrir pasta. Você pode voltar, o seu vai estar aqui vazio provavelmente, se você acabou de instalar. Basta você clicar aqui no mais, adicionar caminho, e você vai escolher a pasta da base, tá bom? Usar esta pasta, permitir, e aí você dá um OK. Depois ela vai aparecer aqui, você vai clicar nela e você vai confirmar logo aqui. Confirmar lá, aqui você vai apertar OK, tá bom? E aqui já tem todos os arquivos do bot, você pode navegar. E aqui nós vamos programar, veja que já tem o comando de ping, o comando de menu, tá bom? Temos aqui os comandos de configuração, para você mudar o prefixo, o nome do dono, o nome do bot, o número do dono, tá bom? É o que você vai poder mudar. Temos aqui a pasta de conexão, onde é feita a conexão do bot. Temos aqui, ler a contenção. Ele está dizendo para você ler o arquivo readme.md, que é esse bem daqui. Aqui no Acode você pode clicar aqui e executar esse arquivo, que é para ficar mais bonito de se executar. Que nada mais, nada menos é a mesma coisa que está aqui na documentação aqui no GitHub, tá bom? Ok. Então, para você que está aqui também no computador e ainda não baixou a base do bot, você precisa ter o Node instalado, tá bom? O Git também instalado. Pesquise aí na internet como é que baixa o Git. Vocês podem ver que eu já tenho o Git aqui instalado. Já tem o Node também. Já tem o Node instalado, então eu simplesmente vou abrir aqui o terminal na área de trabalho ou onde você preferir, que é a mesma coisa como se fosse o Termux, tá bom? E eu vou dar aquele comandozinho lá. Eu acho que eu tenho aqui aberto para facilitar. Tá aqui. Vou pegar aqui o link, tá bom? Git clone, é o mesmo comando que a gente deu lá no Termux para poder instalar. Eu vou instalar o meu aqui. Ok, instalado. Se eu der um ls, ele vai mostrar todos os meus arquivos e tá bem aqui o base, tá bom? Então vou dar um cls aqui para limpar a tela no Termux é clear, e eu vou abrir a minha pasta base, a base do bot no meu editor de código. Vocês usam o Acode aí, eu acabei de ensinar como é que abre. E aqui no computador eu vou usar o VS Code, tá bom? Fica melhor para visualização. Deixa eu dar um zoom. Isso, para a gente enxergar melhor. Tá bom? Então aqui, ó, os mesmos arquivos. Nós temos aqui. Claro que aqui no computador tá melhor a visualização. Se você quiser exatamente um tour por esses arquivos aqui, e eu explicando o que cada linha faz, por que tá desse jeito e tal, você pode pedir aí que eu posso pensar em fazer esse vídeo, tá bom? Explicando como é que funciona essa base e tal. Temos aqui as imagens de banner, ok? Se eu vir aqui na index, a gente vai encontrar o meu menu, né? E o meu menu, ele envia uma imagem da pasta de imagens e a legenda, que a minha legenda é aqui o meu menu, tá bom? Isso aqui é JavaScript normal. E como eu falei, se você quiser para mim explicar como cada linha está funcionando, aqui eu posso criar também esse vídeo, tá bom? Mas é mais trabalhoso também. Então, qual é o comando que a gente vai
fazer hoje usando esse comando de inteligência artificial, tá bom? Agora a gente vai criar aqui um novo case e eu vou botar aqui o comando de IA, ou a pessoa também pode usar GPT, ou a pessoa pode usar Gemini também, que na verdade a gente vai usar essa inteligência artificial aqui, tá bom? O ChatGPT é um pouquinho mais chato de usar, porque ele é pago, não é totalmente gratuito. Aqui vou tomar no case, tá bom? Então, esse comando, veja que ele vai depois do break. Depois do break você abre o nome case aí e fecha também com break, tá bom? Para que ele funcione só aqui dentro. Você, meu caro amigo, vai fazer agora o seguinte. Vai criar dentro de config algo chamado API Keys. Acho que fica mais... API Keys, tá bom? JS. É um arquivo onde você vai guardar algumas chaves de você. Claro que isso daqui não é boas práticas, a gente teria que guardar essas chaves de forma mais segura, mas como é nós mesmos que a gente vai usar o nosso bot, a gente não precisa ter toda essa segurança. Deveria ter, mas não vamos, tá bom? Você entende, né? Então, antes de a gente criar esse comando de inteligência artificial, a gente vai precisar fazer uma comunicação com a inteligência artificial do Google, tá bom? E essa comunicação ela precisa de uma chave, que é como se fosse o seu login, para a IA saber, para o Google na verdade saber quem é que está usando os serviços dele de IA, tá bom? E essa chave ela pode expirar, então por isso que a gente vai guardar ela dentro de uma variável, porque se ela expirar, o comando não funcionar mais, então a gente só simplesmente vem nesse arquivo, muda a chave e ela vai voltar a funcionar também. Então eu vou criar uma constante chamado API Key Gemini, eu nem sei se é assim que se escreve, e eu vou abrir uma aspas aqui, já vamos exportar, tá bom? Pra gente ter acesso, exportar desse jeito, porque vai que a gente vamos criar outras API Keys, né? Sei lá, pra fazer outros comandos, então a gente já faz desse jeito aqui. E aí, onde é que a gente vai criar essa chave de autenticação para se comunicar com a API? Você vai entrar aqui no seu navegador, tá bom? E você vai pesquisar pelo seguinte: API Key Gemini. Não. Segundo link. Vou deixar o link aí direto pra gente, pra facilitar a nossa vida, tá bom? Então aqui, deixa eu ver se vai estar a mesma coisa no celular. Certo, no celular vai estar até mais visível para você encontrar esse botão. Então fecha aqui, você vai vir aqui, ó, conseguir uma chave da API no Google Studio. E aqui, talvez não apareça essa opção aqui para você. Digamos que não apareceu para mim, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em criar chave de API. No celular vai estar também esse mesmo botão aqui. Eu vou usar aqui como se fosse no celular para que a gente possa encontrar tudo certinho, tá bom? Então, force de novo. Ok, então essa daqui é a minha chave API Key. Você vai apertar em copiar e aí você vai voltar aqui dentro, tá bom? Você vai colar ela aqui dentro entre aspas, não pode acrescentar nenhuma letra nem tirar uma letra daqui, tá bom? Essa daqui é a nossa chave de autenticação e é o que a gente já está fazendo, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Vou fechar esse arquivo, tá bom? Se vocês tentarem usar a minha chave não vai dar certo, porque eu vou excluir ela logo depois. Então vocês vão criar a própria de vocês. Se você não tem uma conta nessa plataforma aqui, vocês criem, tá bom? Ele vai pedir, o meu entra direto porque eu já estou logado no Google. Se você já estiver logado no Google também vai dar certo. Então, aqui a nossa base, ela já tem esse carinha bem aqui, ó, que é os argumentos, que é tudo. Por exemplo, a pessoa enviou o comando /ping. E isso daqui, ele é o comando. A primeira barra é o prefixo
E isso daqui é o comando. Só que tudo que vem depois do comando é esse carinha aqui, ó, args, que é justamente aquilo que a gente vai usar para enviar para a inteligência artificial responder. Por exemplo, aqui a pessoa pode botar IA, como fazer um bolo, e aí a gente precisa pegar essa frase aqui do usuário e mandar para a inteligência artificial. Mas se essa frase ela não existe, se esse argumento não existe, a gente vai avisar o usuário que não existe, tá bom? Então, se não tiver um argumento, eu não quero que a minha função aqui, o meu comando execute. Então eu vou retornar para o usuário, enviar, tá bom? E aqui veja que ele está esperando um texto. Enviar algum texto. Usuário, envie uma pergunta ou fala após o comando, tá bom? Você pode usar, até para não ficar tão genérico o usuário, você pode até usar o nome do usuário, que é o seguinte, o nome do usuário vai ser o pushname, tá bom? Então você vai tirar esse usuário, vai botar pushname, mas pushname é esse cara aqui daqui de cima, ó, porque o pushname ele vai ser ou o nome da pessoa, salvo no WhatsApp, ou ele vai ser um nome desconhecido. Aí ele vai botar assim, desconhecido, envia uma pergunta ou fala após o comando. Ou então, João, envia uma pergunta ou fala após o comando, tá bom? Então, se você quiser também, só para o dono usar esse comando, também pode. Se não for dono, se não for dono, retorne. Enviar uma mensagem. Somente meu dono pode usar esse comando. Tá bom? Então aqui tem como verificar. Se não for o dono, esse exclamação significa não, é uma negação. Se não tiver, eu tô informando aqui. Se for dono, faça isso. Se eu botar a exclamação, é como se eu estivesse lendo. Se não for dono, tá bom? Então é assim que funciona aqui no JavaScript. Mas como eu quero que qualquer pessoa possa usar o comando, então a gente vai fazer isso daqui, tá bom? E como é que a gente vai fazer essa seguinte função? A gente vai se comunicar com o Gemini. Ok, nós vamos voltar aqui no site do Google, tá bom? Onde a gente pegou a nossa API Key. E a gente vai pegar essa URL bem aqui, ó. Vamos copiar e colar ela. Eu vou chamar aqui uma let chamado URL Gemini. Gemini, tá bom, certo, URL Gemini. Ao invés de você botar aspas simples, você vai botar duas crases, tá bom? E aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Você vai botar dessa forma. Tá vendo aqui que ele tá esperando um Gemini API Key? Então você vai apagar esse nome. Você vai botar um sinal de dólar, o sinal duas chaves, e você vai botar assim, ó, Gemini, API Key. Eu vou só voltar aqui. Tá API Key, não tá exportando API Key Gemini. Ok. API Key Gemini. Só que você viu que eu simplesmente botei aqui, mas para você que está usando uma code, você tem que botar essa linha de código bem aqui, ó. O meu ele bota automaticamente, tá bom? Aqui no computador ele bota automaticamente. Você vai botar essa linha 16, que é importação. Você criou o arquivo, então ele vai entrar dentro de config, vai buscar o arquivo e vai buscar essa variável aqui, que foi o nome que a gente deu, tá bom? Se você deu um nome por algum motivo diferente, então você bota o nome aí que você deu para a variável. Então eu já tenho uma URL, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? Uma vez que a gente já tem uma URL, a gente vai vir lá em cima também, eu vou importar junto com vocês o Axios.
olha aqui, o Axel ele já importou aqui pra gente, tá bom? Você vai botar essa linha de comando aqui. Vai lá embaixo. E agora a gente vai usar o nosso querido Axios. Vamos criar uma função que vai ser da seguinte maneira. Você vai escrever isso bem daqui, ó. Você vai botar sync, tá bom? Essa é a estrutura que você vai escrever aqui dentro. E você vai botar um código try-catch, que a gente chama. Que é, ele vai tentar executar um código, se der erro, a gente vai botar aqui. Se der erro, vou logo enviar aqui pro usuário. Enviar. Ops, ocorreu um erro na requisição. Ocorreu um erro na requisição. Se por acaso esse erro aqui persiste muito para os usuários, você já verifica que pode ser a sua chave API que inspirou. E aí você vai ter que entrar de novo lá no site, gerar uma chave API e mudar dentro do arquivo, tá bom? Mudar desse arquivo aqui. Então a gente vai voltar aqui na index. Opa, botei no errado. Ok, tá bom? Então, se der muito erro desse aqui, esse erro aqui ele pode dar uma vez ou outra. Simplesmente, talvez, queda de internet, alguma coisa assim do tipo, o site demorou para carregar. Então, pode dar esse erro. Mas, se ele persistir muito, pode ser sua chave que inspirou. Agora eu vou criar aqui um carinha chamado const resposta. Que a resposta a gente vai ter, e a gente vai chamar aquele carinha que a gente importou agora. E vamos botar axel.post. Nós vamos passar aqui dentro nossa URL do Gemini, tá bom? E vamos passar algumas informações a mais, que é o seguinte: abre chaves, tá dessa forma, deixa. Abre chaves, você vai botar contents. Você vai abrir de novo. Depois do contents, você vai abrir chaves de novo. Você vai botar partes. Você vai abrir colchetes. E aqui dentro, eu tô dando um enter aqui, mas não necessariamente precisa dar enter, é só pra você ver como vai ficar, tá bom? Certinho, pode ser tudo na mesma linha, mas eu tô dando um enter aqui pra ficar uma questão de organização. Parece desorganizado, mas não está. Eu vou botar um text, tá bom? Nesse text é o texto que o usuário enviou, então a gente tem que garantir, por isso que a gente tem que garantir que ele existe. Então eu vou botar aqui meu ax, tá bom? Tá dando um erro aqui. O que tá dando esse erro? Ah, tá. Eu não abri... Certo, você tem que fazer dessa forma aqui, tá bom? Então, essa é a estrutura do nosso resposta. Ele começa aqui e termina aqui, ó. Ok. Agora que a gente vai ter a nossa resposta, também a gente vai precisar vir bem aqui, ó. Tem essas chaves, né? Você dá uma vírgula aqui nessas chaves e você vai abrir outras chaves e botar um cara chamado headers. E esse headers, ele vai abrir outras chaves e vai ter um cara chamado content, com C maiúsculo, tem que ser tudo igual, content type. E aqui, no content type, nós vamos usar outro carinha, deixa eu ver, eu nunca lembro como é que se escreve isso aqui, application barra JSON, application barra JSON, tá bom? Então, aqui, o código ele tá dessa forma. Então, a nossa resposta começa tudo isso. Lembrando dessa vírgula aqui, senão ele vai dar erro, você pode analisar. E eu vou ter outro também. Aqui dentro dessas chaves, eu vou dar um enter aqui, ó. Fazer esse pin daqui, enter. Parece uma loucura, mas tudo isso é pra gente se comunicar com a API. Vou botar aqui um cara chamado parameters, que são os parâmetros que a gente precisa, né? E é aqui que a gente vai usar. Eu não vou dar enter não, vou deixar livre mesmo aqui pra gente olhar em uma linha só. A gente vai usar um key. E quem é esse key? É nada mais, nada menos que o nosso API Gemini. Agora, deixa eu só verificar aqui. Na verdade, acredito que vai funcionar aqui. E a gente vai fazer o seguinte agora. Agora que a gente tem a nossa resposta, que termina exatamente aqui. Olha, ele é tudo isso. Eu vou fechar aqui pra gente ver melhor. Ele é tudo isso, tá bom? E a gente vai vir, depois de finalizar a resposta aqui, a gente vai pegar a resposta em si. Que é o seguinte.
resposta IA, que vai ser a nossa resposta ponto data ponto candidates, que ele vai vir com essa opção aqui pra gente acessar ela. E candidates, ele é uma lista. Se você não sabe o que é uma lista, é muito bom a gente aprender JavaScript, tá bom? Então a gente vai acessar aqui ponto partes, que também partes vai ser uma lista com um array, né, que a gente chama. E aqui a gente vai pegar o texto da nossa querida IA, tá bom? E aí a gente simplesmente vai fazer o seguinte: enviar, e vamos enviar a resposta da IA. Será que isso daqui tá funcionando? Confesso que nem eu sei mais, tá bom? Eu vou diminuir aqui o zoom pra gente. E aí, como é que a gente vai rodar esse comando? Eu vou abrir aqui o terminal, você vai abrir o seu Termux. Eu vou dar um npm start. Aqui ele gerou. Inclusive eu vou já ensinar, depois de eu ensinar esse comando, eu vou ensinar como é que vai tirar esse QR Code aqui, tá bom? Então, eu vou só escanear aqui e já volto. Ok, escaneei. Deixa ele indo atualizando aqui. Ele quebrou, foi tudo. No seu pode acontecer a mesma coisa também. Ok, eu vou dar Ctrl C. Vou dar um clear para limpar a tela. E vou dar npm start de novo, porque agora ele já iniciou a conexão mesmo em si, tá bom? Bora lá para a tela do meu celular. Ok, eu abri mesmo aqui no computador, já vemos aqui que o bot está online, tá bom? Então eu vou fazer aqui o teste de ping. Ok, bora testar agora o comando IA, sem argumento. Luciano, ele já pegou meu nome, tá bom? Envia uma pergunta ou fala após o comando, que foi aquilo que a gente verificou. Então vou botar aqui. Como fazer um bolo? Bora ser mais específico, um bolo de laranja. E aí ele vai demorar um pouquinho para responder. Enquanto o bot aqui ele tá online, ele tá fazendo a verificação, ele tá indo lá dentro da IA. Bora ver se não aconteceu nenhum erro. Aconteceu um erro. Ele tá dizendo que Gemini não é uma função. Bora ver o que deu de errado aqui. Esse cara não é uma função? Bora botar o await aqui. Bora rodar de novo o bot e ver o se ele vai dar outro erro, tá bom? Bot pronto. Vou copiar isso daqui, colar de novo. Bora verificar. Ele deu um erro novamente. Na linha 91. Linha 91. Tem alguma coisa aqui escrita de errado? Não, ele tá certo. Assim que... Tá, eu vou tentar fazer o seguinte. Const teste. Bora lá, é assim que a gente se aprende, é dando erro. Ok, e aí eu vou chamar teste aqui. Aí funcionando eu já explico o que aconteceu. npm start de novo. E aí a gente cola. Ver se vai dar o erro. Barra ping. Opa, aqui foi. A gente viu que ele demorou um pouquinho. Bora ver mais ou menos quantos segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, porque ele tem que entrar no site. Então, bora explicar aqui o que aconteceu. E desde cara eu já vou botar aqui. Buscar no Gemini. Vou tirar esse nome em teste, tá bom? E aí a gente altera aqui embaixo também. O que aconteceu? Eu tava criando uma função e tava executando ela de uma forma errada. Então eu atribuí uma função para esse buscar no Gemini, que antes era teste, né? E agora ele voltou a funcionar. Foi simplesmente isso que aconteceu. Como eu já botei um await aqui, eu posso tirar isso daqui. Ó, vou mostrar aqui para vocês o comando inteiro, como ele ficou. Tá bom? Ele ficou dessa forma aqui.
E aí a gente vai fazer o seguinte. Antes de fazer essa requisição, a gente vai enviar para o usuário. A gente vai vir aqui, antes da resposta, vamos dizer para o usuário que a gente foi buscar. Aguarde enquanto processo a requisição. Aí você pode botar o texto que você quiser aqui, tipo, vai tomar uma água, já eu volto. Tá bom? Então aguarde enquanto processo a requisição. E a gente vai agora dar Ctrl C e executar novamente. É bom quando dá erro assim, ao vivo, né? Ao vivo entre aspas. Tá bom? E aqui eu vou botar o IA, funciona com GPT também, que foi o que a gente botou aqui, ó, GPT, Gemini. Vou botar aqui GPT pra gente ver como funciona. Funciona também com letra maiúscula, tá bom? GPT. Então, como programar um bot de WhatsApp? Quais os conhecimentos eu preciso ter? Agora ele já nos informa. Aguarde enquanto processo a requisição, tá bom? Então bora esperar. Ok. E aqui ele nos deu a resposta, tá bom? Criar um bot de WhatsApp que envolve algumas etapas e requer conhecimentos em diversas áreas e assim por diante, banco de dados, webhooks e um bocado de outra coisa que não é necessariamente necessário, tá bom? Então, esse foi o comando de inteligência artificial. Lembrando que vocês precisam criar aqui, tá bom? A API de vocês, tá bom? Falou e foi isso aí. Pera aí que eu já ia embora aqui, né, cara? Bora, eu vou excluir aqui, ó. Vou excluir essa pasta. Tá, excluí a pasta, agora eu apaguei a conexão. Se eu rodar aqui de novo, ele vai pedir o QR Code, né? Eu apaguei a pasta e tal. Você vai vir aqui em Config. E aqui você vai ver que mostrar QR Code ele tá verdadeiro. Você vai botar assim, falso. Bora rodar de novo para ver se vai funcionar. E aqui você vai botar o seu número da seguinte forma: 55, o DDD e os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sem o 9, tá bom? Você vai botar lá no WhatsApp, você vai botar esse código bem aqui, tá bom? Você vai na opção de como se fosse escanear o QR Code mesmo. Você vai botar em dispositivos conectados, conectar dispositivo, e você vai botar a opção de conectar por código.